Bom dia, terceiro. Vamos lá. Começando aula de triângulos, caderno 2, frente D, aula 4 desse caderno, finalizando essa frente desse caderno, página 13. Gente, essa aula é longa, várias definições, blá, blá, o que é triângulo, tal, mas se resume ao que é mais importante, seria a parte de semelhança de triângulos, tá? Então, mas antes vai ter que ter todo o blá 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 de triângulos. Então vamos lá, gente. Triângulos nessa frente. Triângulo, que seria aí, né, três pontos distintos e não alinhados, unidos por segmentos de reta, forma aqui a região que a gente chama de região triangular, o polígono de três lados. Aonde? O que você tem num polígono de três lados? Os pontos, os três pontos, começando, né? A, B e C são os vértices do triângulo. Três pontos têm que ser distintos e não alinhados. Já Azinho, Bzinho e Czinho, oposto a Azão, Azinho, oposto a Bzão, Bzinho, oposto a Czão, Czinho, seriam os lados do triângulo, o segmento AB, o segmento BC, o segmento AC. Já formulação de ângulos na região interna dos triângulos, alfa, beta e teta, são os ângulos internos dos triângulos. Já sempre suplementar aos internos, sempre a soma do externo com o interno, 180 graus e forma os ângulos externos, que seria aqui x, y e z. Notar sempre que o ângulo interno e o ângulo externo, sempre adjacente junto, são suplementares, soma 180 graus. Classificação de triângulos. Duas maneiras de classificar triângulos. Uma, quando eu conheço os lados. E aí você tem os triângulos que a gente chama equilátero. Os três lados são iguais. Triângulo perfeito, equilátero. Três lados iguais, terão três ângulos também iguais. Cada ângulo interno aqui vale 60 graus. Isósceles. Possui dois lados iguais. Dois lados iguais, sempre dois ângulos iguais. Esses ângulos iguais sempre estão na base, que seria o suposto lado diferente do isósceles. E opostamente à base você tem o que a gente chama vértice do triângulo isósceles. Finalmente, triângulo escaleno. Os três lados diferentes. Notar que três lados diferentes também me dão três ângulos diferentes. Aqui sempre você vai ter em isósceles dois ângulos iguais. Juntinho aí a sua base ou aos lados iguais, você sempre tem os ângulos iguais. Correto? Isso é classificar perante lados. Classificação de triângulo agora perante ângulos. Você tem também a possibilidade, se você conhece os ângulos, classificar os triângulos. Em acutângulo, quando possui os três ângulos agudos, três ângulos inferiores a 90 graus, você tem o triângulo acutângulo. Triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, um ângulo superior a 90 graus. Os outros dois ângulos serão agudos, mas eu tenho um ângulo obtuso. E finalmente, o mais aclamado por nós aqui em exercícios e tudo mais, seria o triângulo retângulo, aquele que possui um ângulo reto. Quando você tem esse triângulo retângulo, você tem a possibilidade de dar nome aos lados. Nome aos lados, senhores, sempre oposto a 90 graus. O maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Já os outros dois lados, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. E agora,
Soma dos ângulos internos, você poderia usar até a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, só usar o número de lados igual a 3. Todo triângulo, seja ele quem for, equilátero, isósceles, escaleno, certo? Poderia ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. A soma dos 3 ângulos internos, sempre somar os 3, me dá um ângulo de 180 graus. Certo? A soma dos 3 ângulos internos de um triângulo. E o teorema do ângulo externo agora. Isso também é importante na resolução de exercícios, que às vezes a gente fala assim, tem que achar um monte de ângulo, de repente se olhar isso, facilita bastante. Qual que seria? O ângulo externo de qualquer triângulo é sempre igual à soma dos internos não adjacentes a ele. O adjacente é o que está junto. Se é igual à soma dos não adjacentes, x é a soma de alfa mais beta. Sempre o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes. Qualquer ângulo externo do triângulo. Agora, como eu disse, uma série de definições você vai ter aqui. Então aí começa. E isso é importante para exercício específico. Às vezes ele começa a altura do triângulo, a mediana de um triângulo. Se você não sabe o que é isso, o exercício acabou para você. Então, o que é a altura de um triângulo? Tem 3 maneiras de visualizar. Primeiramente, se o triângulo é acutângulo, a altura é o segmento que desce do vértice perpendicular ao lado oposto. Então, todo triângulo tem 3 alturas. Entenda isso. Então, aqui nesse triângulo que é acutângulo, se eu baixar a altura relativa ao vértice A, seria o segmento que sai de A e desce perpendicular. Forma ângulo de 90 graus com o lado oposto BC aqui. Se eu traçar a altura do vértice B, sai de B perpendicular a AC. Se eu traçar a altura do vértice C, desce perpendicular ao lado AB lá. Tá aqui as 3 alturas do triângulo acutângulo. São alturas internas. Então, quando a gente fala base vezes a altura dividido por 2 é a área de um triângulo, é pegar a base e a altura correspondente. Que eu poderia pegar essa outra base, desde que eu pegasse essa altura. Essas alturas não são iguais, hein? Depende do triângulo. Só no equilátero ocorre a coincidência de igualdade. Aqui não. 3 alturas, 3 segmentos diferentes, 3 tamanhos diferentes, muitas vezes. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo tem a altura aqui, ó, do vértice do ângulo reto. Vai perpendicular à hipotenusa aqui. As outras 2 alturas, senhores, são os próprios catetos. Por isso que, às vezes, quando a gente vai calcular a área de um triângulo retângulo, a gente se dá ao luxo de falar é cateto vezes cateto dividido por 2. Base vezes a altura sobre 2. Que se esse cateto é a altura, esse outro cateto é a base. Então, a altura num triângulo retângulo, 2 alturas são os próprios catetos. E eu tenho a altura relativa à hipotenusa. Num triângulo obtusângulo, você tem as alturas externas. Se isso daqui é a minha base, eu tenho que prolongar para baixar a altura. Já aqui a altura do vértice B está interna. Aqui a altura. Já a altura do lado AC teria que prolongar e baixar a altura. Então perceba que quando o triângulo é obtusângulo, alturas são segmentos externos ao triângulo. Mediana de um triângulo. Quando eu falo traçar a mediana do vértice A ou relativo ao lado BC, seria o segmento. Agora, veja, ninguém desce perpendicular aqui. Seria o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Tá aí o nome mediana.
vem aqui no ponto médio do lado oposto. Divide BC aqui ao meio. Aí eu tenho, em relação ao lado AC, a outra mediana. Sai do vértice B, vem ao ponto médio deste lado. Sai do vértice C, vai ao ponto médio do outro lado. Seria aí o que a gente chama de mediana de um triângulo. Certo? A gente fala atingir o ponto médio de um triângulo. Sempre o encontro das medianas dá no ponto que a gente chama de baricentro. Baricentro é o encontro das medianas. E vai ser sempre o centro de gravidade do triângulo, ou seja, ainda, seria o ponto onde eu conseguiria equilibrar esse triângulo. Se eu pegasse um triângulo simplesmente, seria o centro de massa, o centro de gravidade, onde a gente conseguiria equilibrar por um ponto esse triângulo, essa superfície plana. Porém, a propriedade matemática que você às vezes mais vai utilizar aqui, o ponto sempre interno e divide a mediana na proporção, veja bem, 2:1. Esse segmento sempre é 2 vezes esse, assim como aqui, esse segmento é 2 vezes esse, e esse segmento é 2 vezes esse. Onde dividir na proporção 2:1 é dividir em 3. Duas partes fica para maior, uma parte fica para menor. Correto? Ou seja, a maior parte ficou com 2/3 do todo. A menor parte fica com 1/3 do todo. Então aqui é o que eu falei. AG, esse segmento é 2 vezes GM. BG é 2 vezes GM. CG é 2 vezes GP. E bissetriz interna de um triângulo. Bissetriz, senhores, é dividir o ângulo ao meio, não é dividir lado, não é descer perpendicular. Traçar uma bissetriz é simplesmente traçar aqui o segmento que vai dividir o ângulo desse triângulo ao meio. Dividir o ângulo aqui em duas partes iguais. Alfa e alfa. Isso é traçar uma bissetriz. Poderíamos traçar a bissetriz aqui, dividir esse ângulo aqui ao meio, e poderíamos traçar a bissetriz aqui, dividir este ângulo aqui ao meio. Notar o seguinte, dividir o ângulo ao meio não quer dizer dividir o lado oposto ao meio. Certo? Isso só ocorre em triângulo equilátero, coincidências. Aqui a gente não está mexendo com triângulo equilátero. Então, bissetriz, divide o ângulo ao meio. A gente fala isso, porque tem um exercício na tua apostila que vai traçar. Não é só saber isso no caso da bissetriz. Quando você tem uma bissetriz num triângulo, existe o que a gente chama, na parte métrica, teorema da bissetriz interna de um triângulo. Então, dado a vocês um triângulo, traçada a bissetriz que dividiu esse ângulo aqui ao meio, senhores, ao traçar a bissetriz, eu também dividi esse lado aqui em duas partes. Só que eu não posso dizer que são iguais. Não é ao traçar uma mediana, é traçar uma bissetriz. A intenção era dividir o ângulo ao meio, não o lado ao meio. E aí formou dois segmentos, M e N. Gente, o teorema da bissetriz é até simples. São duas razões. Entenda agora o seguinte. Caso alguém trace uma bissetriz, sempre a razão do lado
pela projeção que ele forma, como se fosse a sombra que ele forma, A sobre M é igual a C sobre L. Lado dividido pela sua projeção é exatamente igual o outro lado dividido pela projeção. Razões iguais. Então, bissetriz muitas vezes é de saber dividir o ângulo ao meio. E muitas vezes saber aplicar essa propriedade quando eu quiser saber uma medida de um segmento, medida de um lado. É o caso do exercício que você tem número 1. Aqui, A sobre M igual a C sobre M. Exercício 1 de vocês no caderno. Fala exatamente isso. No triângulo abaixo, determine X. Gente, normalmente, até nesse tipo de exercício, ele quer X. Normalmente, não teria o porquê ter esse Y. Porque se ele me deu que tudo aqui é 15, eu usaria aqui, se esse pedaço aqui é X, esse outro pedaço seria o todo 15 menos X. E aqui ele disse que é X. E aí aplicar o teorema da bissetriz. Ele não quer saber nenhum ângulo aqui para você ter a ideia. Bissetriz divide o ângulo ao meio, tá? Mas não preciso nem nada de ângulo aqui. 8 dividido por x é igual a 12 dividido por 15 menos x. Multiplico em cruz. 12x. 8 vezes 15. 120. Menos 8x. Passo para lá, 20x igual a 120, x igual a 6. Só isso. Por isso que eu digo, é bem específico, só serve para isso. Quando o exercício falar de uma bissetriz, pedir um lado, pedir um segmento. E notar aqui aquilo que a gente fala, bissetriz não divide o lado ao meio. Porque se aqui vale 6, como você achou? Aqui vale 9. 15 menos 6. Note que bissetriz não tem nada de dividir lado oposto ao meio. Quem faz isso é a mediana. O próximo exercício também bem específico, se bem que apesar de infantil a ideia pode aparecer em Enem, já apareceu algumas vezes, justamente porque é o básico do básico. Existência de triângulo, ninguém pensa nisso. Pensa que triângulo te deu 3 medidas, você constrói o triângulo. Infelizmente não é assim. Fácil perceber, se eu te der essa medida aqui, te der essas outras 2 medidas, eu quero ver se formar triângulo com isso. Não dá, ó. Eu vou ter que esticar aqui, então aí você tem que aumentar a medida. Vai percebendo. Ou diminuir essa, aí eu formo o triângulo. Mas se eu aumentar essa, o triângulo é impossível, eu não consigo unir essas pontas. É meio claro. No processo do dia a dia, se você tem uma casa que tem este comprimento, você vai comprar um telhado para ela. Não adianta, né, se fosse pensar assim. Você tem uma casa com este tamanho. Não adianta você falar, eu vou pegar, comprar uma telha aqui, vou fazer o telhado. Impossível. Se você só ir fazer um telhado de 2 águas, como este, por exemplo, no mínimo, a soma desses 2 comprimentos tem que ser maior que este. Se minha casa tem 10 metros de comprimento, não adianta eu comprar 3 metros de telha e 2 metros de telha. Eu vou ter 5 metros para cobrir 10. No mínimo eu tenho que comprar 11 metros. Porém, quando a gente fala o mínimo,
Se eu comprar só 11 metros, vou ter um telhado assim. Aí se chover, entra água em casa. O cara vai falar, tem que ter caída. Tem que ter queda de água. Justamente, então eu tenho que comprar bem mais que 10 metros de comprimento de telha. Se minha casa tem 10 metros de comprimento, eu só quero 2 águas. E qual que é o princípio? O princípio é bem básico. Mais ou menos que a gente acabou de falar. Se eu tenho um triângulo, tem os 3 lados, A, B e C, sempre eu devo exigir, como se eu não conheço nada desse triângulo, que a soma de 2 lados seja sempre superior ao terceiro lado. Ou, um lado qualquer A tem que ser menor que a soma dos outros 2. Só que eu tenho que fazer isso com todos os lados, não basta pegar um. A, este lado, tem que ser menor que a soma desses 2. B, que é este lado, tem que ser menor que a soma desses 2. E, finalmente, C também terá que ser menor que a soma de A mais B. Ou, visão invertida, a soma desses 2 tem que ser maior que esse terceiro lado. Reunindo essas 3 informações matemáticas, a gente pode construir uma condição única para a existência. Qualquer lado do triângulo, entenda vocês, qualquer um, para não ter que fazer 3 condições. Pegue um, A, B ou C. Peguei A. O A tem que estar entre, aqui tem um errinho, está entre a diferença, não é soma, do módulo dos 2 lados e a soma dos outros 2. Então seria o correto B menos C módulo menor que o lado A, menor que B mais C. Não é mais. É menos. Estar entre o módulo da diferença de 2 lados e a soma desses 2 lados. Isso resume essas 3 condições em uma só. Tá? E aí, ó, só serve também para utilização nesse segundo exercício aqui que ele te deu. Porém, às vezes se perde no exercício bobo, você perde o exercício bobo por causa disso. Sabe-se que 2 lados de um triângulo medem 5 e 8. E o comprimento do terceiro lado é um número inteiro. Número inteiro. Satisfazendo essas condições, o maior número de triângulos que podem ser construídos é a quantidade de triângulos que eu posso construir. Número de triângulos. Quantidade. Construo 2, 3, sabendo que o terceiro lado tem que ser um número inteiro, hein? Não é qualquer número. Então, chamo o terceiro lado de A. Esse terceiro lado tem que estar entre o módulo da diferença dos 2 números, dos outros 2 lados. 5 e 8. Perceba por que a gente põe o módulo. Às vezes vocês ficam encafifados com o módulo. É que se eu fizer isso, vai dar negativo, né? Só que módulo de menos 3 é 3. Se eu inverter 8 menos 5, já dá 3. Módulo de 3 é 3. Não tem um porquê você considerar medidas negativas. Não existe isso na construção. Menor que a soma dos outros 2. 5 mais 8. Então aqui vai dar menos 3 em módulo. Menor que A, menor que 12, 13. 3 menor que A, menor que 13. Gente, não tem sinal de igual. Não pode ser igual a 3, não pode ser igual a 13.
Então o A pode ser quem? Se é um valor inteiro, pode ser 4, maior que 3, menor que 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São esses os inteiros que eu posso pôr aqui. Quantos triângulos se constroem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resposta do exercício. Gente, agora acaba a enrolação aqui, só ficou lá, blá, 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 o que é altura, o que é bissetriz. Teorema da bissetriz, quando um triângulo existe, porém, o tema dessa aula, e onde moram os exercícios, e muitos exercícios aí, tá aqui, semelhança de triângulo. Porém, como a gente fala, tudo que a gente definiu são exercícios específicos. Se cair de teorema da bissetriz, sem o teorema da bissetriz você não faz. Se caiu só para entender quando é que um triângulo existe, só que é um tiro no escuro. É um exercício em 1 milhão. Certo? Agora aqui não. Você tem mais ou menos quase 1 milhão de exercícios disso. E além de tudo, com toda a tecnologia hoje se mexendo, quando a gente fala semelhança, semelhança é igualdade da forma. Simplesmente diferença de tamanhos. Quando a gente faz aquele movimento no seu celular para aumentar uma foto, aumentar uma imagem, você não está querendo deformar a foto, você está ampliando ou reduzindo essa foto. Você está tendo imagens semelhantes. Semelhança é igualdade em formas, diferença em tamanhos. Entenda isso, não é ficar parecendo. Só que aí a gente tem que chegar à conclusão por quê. São semelhantes alguns e não são outros. Então, gente, vamos lá. Olha a teoria matemática e depois a invasão de um monte de problemas que você tem que conhecer e saber. Gente, quando a gente fala semelhança de triângulos, simbologia de semelhança. Simbologia é um tio aqui. O triângulo ABC é semelhante ao DEF. Então aqui é como se eu tivesse feito esse movimento que a gente faz no celular e ampliasse a medida sem deformar. E quando você tem semelhança, não é no bate-olho. Duas figuras são semelhantes se somente tiver ângulos correspondentes iguais de mesma medida, ângulos congruentes. Ou seja, ainda, se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho que ter um ângulo alfa. Se aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu tenho que ter um ângulo beta. E se aqui eu tenho um ângulo teta, aqui eu tenho que ter um ângulo teta. Figuras com ângulos iguais. Porém, os lados correspondentes não precisam ser iguais, e sim serão proporcionais. O que é proporcional, meu bem? É simplesmente ter sempre a mesma razão, lados correspondentes. Portanto, este ângulo θ, oposto a ele não está A. Quem é que está oposto a θ? T. Assim como o oposto a alfa está B, quem é que está oposto a alfa? E. Assim como o oposto a beta está C, quem é que está oposto a beta? Está F. Parece meio lógico quando a gente discute a teoria. A está para D, B está para E, C está para F. Outra coisa, qualquer medida de comprimento. Quando eu falo isso, comprimento. Não pode ser área, não pode ser volume. Qualquer volume, razão entre comprimentos vai estar na mesma razão. Portanto, se aqui eu tenho uma altura Hzão e aqui eu tenho uma altura Hzinho,
continua na mesma proporção, um único número. E esse número é chamado de razão de semelhança. Razão de semelhança. K. Esse K vai variar de exercício para exercício. Detalhe que a gente fala, né? Às vezes você pensa assim, tudo é muito lógico, fácil, tranquilo. Só que você deve entender que esses triângulos nem sempre estão na mesma posição. Se eu virar, isso daqui não muda. Porque se eu virar, a θ vem aqui para baixo, D vai lá para cima. E A continua para D. E aí a gente fala assim, não é frescura quando eu falei oposto a θ tá A, procura quem está oposto a θ aqui, não importa a posição do triângulo. Oposto a alfa está B, que é que está oposto a alfa aqui nesse outro triângulo. Não importa a posição, que as posições vão mudar. E o que garante se são semelhantes ou não? Ângulos iguais. Os lados podem ser diferentes. O lado aqui pode ser o dobro daqui. O triplo. 4 vezes. Tudo depende de qual razão que eu escolhi para fazer o exercício. Agora, critérios de semelhança. Teorema fundamental da semelhança. Quando é que você pode olhar se dois triângulos são ou não semelhantes? Uma maneira que existe, caso no exercício isso apareça, é se eu tiver um segmento paralelo a um dos lados. Paralelo, não é só vir aqui e unir aqui. Tem que ser paralelo. MN paralelo a BC. Se isso acontecer, meu amigo, o triângulo grandão ABC, grandão, é semelhante ao triângulo AMN pequeno aqui. Não fica falando de trapézio. Trapézio não é semelhante ao triângulo. Quem são semelhantes ao triângulo grande em relação ao triângulo menor? Por quê? Ora, você acabou de estudar. Retas, ângulos em retas paralelas. Isso aqui é alfa, aqui é alfa. Correspondentes. Isso se esse segmento é paralelo a esse. Isso aqui é beta, aqui é beta. Correspondentes. E é claro que aquele terceiro lá em cima, ele é comum para os dois. Se é θ para o pequeno, é θ para o grande. Então você já tem ângulos iguais. Por isso, viu? Aqui, retas paralelas, e às vezes quando a gente fala retas paralelas, o cara desenha um retângulo aqui, um quadrado aqui, isso já garante que você tem esse segmento paralelo a este. Então você já pode quase garantir que você está trabalhando com exercício de semelhança de triângulos. E outro critério muito usado, e você vai ver durante os exercícios que a gente vai usar, é o critério que você acha dois ângulos iguais num triângulo e outro. Dois. Sei que tem alfa, sei que tem beta. Achei alfa e beta, já posso garantir semelhança. Agora, não é porque só tem dois. É meio óbvio. Se a soma é 180 e já tem dois ângulos iguais, o que está faltando para um, está faltando para o outro. O terceiro já é igual. Certo? Por isso, visualizou dois ângulos, mas tem que ser dois. Um só não garante semelhança. Tem que ter dois ângulos iguais. Garantiu isso, já pode garantir semelhança entre dois triângulos. Um tem alfa, outro tem alfa. Um tem beta, outro tem beta. Não precisa ir atrás do terceiro. Já tem os triângulos semelhantes. Bastam dois. Então agora, moçada, cair nos exercícios e ver como é que isso aparece para vocês. Exercício 1, vamos lá. Terminando aí, como eu disse, essa aula vai ficar compridinha.
No triângulo abaixo, determine o valor de x. Não tem nem o x aqui no desenho. Copiei lá da apostila. Mas vamos falar que x é o lado do quadrado, tá? Valor de x, lado do quadrado. Tá errado esse exercício aí. Eu tirei foto e mandei. Não. Desculpa. Eu que tirei foto errada. Tirei foto errada. Peguei uma foto errada. O desenho é esse, só que ele pediu aqui a área. Do retângulo. DEFB. Então não é isso daqui não. E também não são essas alternativas não. Acho que eu peguei um enunciado errado, só o desenho certo. Então o desenho é esse, ó. 6 aqui, 18 aqui, 30 aqui, certo? E ele pede a área do retângulo, falou que é um retângulo. Ao dizer que é um retângulo, não vai olhar aqui e falar que é um quadrado, hein? Mas se é um retângulo, ele já garantiu que esse segmento e esse são paralelos. Seja quadrado ou retângulo, você tem esses segmentos paralelos. Agora aqui, ó, se chama de x, lado desse retângulo. E aqui, como ele não falou quadrado, gente, chama de y. O que eu quero aqui é a área desse retângulo. Então, acaba o exercício a partir do momento que eu achar x vezes y. Certo? Base vezes altura, área de um retângulo. Como eu já sei que se é um retângulo esses lados são paralelos, eu também automaticamente já sei. O triângulo grandão é semelhante a esse triângulo pequeno. Teorema fundamental de semelhança. Se tem lados paralelos, eu não preciso provar nada. Inclusive as posições são idênticas. O que você pode falar aqui, ó? A base do grandão não é 30? Tá para a base do menor, que é x, que eu chamei. Assim como 18 aqui. Aqui é fácil ainda, mais fácil. Porque se tudo é 18 e aqui em cima é 6, y poderia dizer que é o quê? 18 tiro 6, que dá 12. Correto? 18 é tudo, desconta 6 aqui. E aí, ó, 30, que é a base do grandão, tá para x, que eu não conheço. Assim como 18, que é esse lado do grandão, tá para 6, que ele já me deu lá. Aí, ó, 18 com 6, aqui dá 3 e 1. Multiplico. 3x é 30. X vale 10. X vale 10 e y vale 12. Sua área é 10 vezes 12. 120. Alternativa A do exercício de vocês. E eu copiei o enunciado errado aqui. Correto? Tá aí o terceiro exercício. Esse é o terceiro exercício do caderno de vocês.
quarto exercício. Preste atenção no quarto. Telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura. Os suportes das extremidades A e C medem respectivamente 4 metros e 6 metros de altura. Qual a altura do suporte B, que seria este suporte? Quantos metros? Gente, não é trapézio semelhante, não. Preste atenção nesse, que o quinto é exatamente idêntico. Só muda um monte de informação, desenhinho. E às vezes o desenho até atrapalha. Quando a gente fala isso, você tem que ver aqui, não é ficar pensando que você vai fazer mágica, trapézio. Gente, se aqui você tem segmentos paralelos, eu vou traçar um segmento aqui, ó. E o meu exercício vai morar aqui, ó, só aqui, ó. Detalhe, por que eu sei que são paralelos? Suportes verticais. Se são suportes verticais, formam um ângulo reto aqui, esses suportes. Então, este segmento é paralelo a esse, paralelo a esse. Se eu analisar agora aqui esse triângulo que eu pintei em vermelho, só isso que vai me interessar, como eu disse. Você tem triângulos semelhantes, porque esse segmento não é paralelo a este. E aí, toma cuidado. Essa medida é 12, essa medida é 8. Portanto, toda essa medida aqui é 12 mais 8 é 20. Porque se você tem semelhança, o triângulo grande semelhante ao pequenininho. E do pequenininho aqui eu sei que é 12. O que eu posso dizer? Eu quero esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui seria nada mais, nada menos, note bem, que este segmento que vai ser 4, porque que aqui é 4, mais esse segmento que eu vou chamar de x, 4 mais x. Então a haste B é 4 mais x, 4 daqui, mais esse x que eu tenho que achar. Agora, quanto que é este segmento? Aí que termina o exercício. Tudo não era dado 6 aqui? Não era 6 de altura? Aqui não é 4? Portanto, este segmento é 6 tirando 4, que dá 2. E aí, filho, olha lá, ó. 20 do grande está para o 12 do menor. Assim como 2 do grande está para x do menor. Multiplica em cruz. 20x igual a 24. Seu x vai ser 24 dividido por 20. 1,2. Portanto, B vai ser igual a quê? 4 mais 1,2. 5,2 metros. Resposta D. Gente, o próximo eu disse que é idêntico. Idêntico a isso. Só muda o trapézio de lado. Só que conta uma baita história. Depois eu dou até
uma lousa branca para redesenhar isso. Inclusive no desenho de vocês está coloridinho, ônibus, carro. Isso só atrapalha, como eu disse. O que é importante aqui é visualizar certas coisas. Gente, uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento. Você nem vai usar, mas já está no desenho. E 3 de altura. A altura você vai usar. A altura do ônibus aqui ó, é 3 metros, tanto aqui quanto aqui. Está parado a 5 metros de distância da base de um semáforo, o qual está a 5 metros do chão. Então, 5 metros do chão e tem o semáforo, o desenho do semáforo aqui. E a 2 metros da parte frontal do carro, conforme a figura a seguir. Desculpa. Atrás do ônibus para um carro cujo motorista tem os olhos a 1 metro de altura do chão. E a 2 metros da parte frontal do veículo. Então você desconta 2 metros da frente do veículo e eu tenho a altura do chão de 1 metro dentro do carro. Conforme a figura a seguir. Determine a menor distância de... Eu quero saber que distância que o carro pode ficar do ônibus de modo que o motorista consiga enxergar o semáforo. Gente, vai dar 15, tá? Só eu vou para uma página em branco para fazer o exercício. Gente, nesse mundo tecnológico todo, né, é fácil tirar uma foto, pôr a foto no exercício, de repente você quer aproveitar até o desenho da foto e não consegue visualizar o exercício. Na realidade aqui, ó, esquece o ônibus, esquece o carro. O que você tem é exatamente o exercício que acabamos de resolver lá. Você tem o semáforo aqui, esquece aqui. Aqui o carro, estou 1 metro de altura. Que vai percebendo aqui o que você deveria de visualizar. Como eu disse, exatamente o exercício anterior. O ônibus tem 3 metros, como eu disse para vocês, a única coisa que me interessa é 3 metros. Tem que ver aqui na parte traseira. Aí eu tenho essa distância aqui, que é 12 mais 5, por isso ele picou essa distância para contar a história. Mas isso daqui vai ser 12 mais 5, 17. E isso daqui também ele picou na história, seria D mais 2. Seria a distância que eu tenho que ficar da traseira do ônibus, mais 2 metros que eu fico distante lá da frente do meu carro, meu olho. E aqui 5, né? Pronto, exatamente o exercício anterior. Seu único trabalho. Mudar o ponto de vista. Detalhe, olha bem agora, hein? Colhendo informações. Se aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Se tudo lá era 5, aqui passou a ser 4. Se tudo aqui era 3, aqui passou a ser 2. E acabou. São visões verticais, o semáforo está vertical, o ônibus está vertical. 4 está para 2. 4 do grande está para 2. Assim como. Cuidado agora. Tudo aqui, hein, é do grande. Tudo aqui é 17 mais D mais 2. 17 mais D mais 2. Seria 19 mais D. Tudo aqui está para D mais 2, que é este lado do pequeno.
Acabou. Multiplica em cruz, dá a resposta. 2D mais 4 igual a 19 mais D. D igual a 15 metros. A gente fala isso que muitos de vocês vão prestar Enem, acho que todos. Vai ter lá uma foto, vai ter lá um desenho. E às vezes você quer rabiscar o desenho, ó, como que às vezes dificulta a visualização. De repente, um desenho limpo, você enxerga até o modelo do exercício que você tem que fazer. Bom, e vamos encerrar aí com o sexto. Finalizando esse caderno 2 de vocês, essa frente. Sexto exercício, FUVEST. Quando a gente fala assim, exercício técnico, né, Unicamp, FUVEST, às vezes também Unesp. E Enem também, às vezes, entra questões literais. Conta uma historinha, mas em vez de números, te põe B, H, D. FUVEST já não tem nem historinha, ônibus, semáforo. E você tem semelhança aqui. Gente, o triângulo ABC tem a altura H, 2003 caiu esse exercício. Altura H, base B, ver figura. Nele está inscrito um retângulo DEFG, cuja base é o dobro da altura. Então a base é o dobro da altura, então eu posso falar que se a base aqui do retângulo é 2x, a altura é apenas x. A base é o dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo em função de HB é dada por que fórmula? Eu quero a altura do retângulo, eu quero x. Gente, se é retângulo, esse lado é paralelo a este. Se são paralelos, o que você pode dizer? Você tem triângulos semelhantes. A base do maior, que é B, está para a base do menor, que é 2x, porque ele disse que a base é o dobro, a base do retângulo é o dobro da altura desse retângulo. Assim como base do grande está para a base do pequeno, a altura do grande, que é H, está para a altura do pequeno. Quanto é que seria a altura do pequeno? Olha bem, a altura do grande é H. Você vai ter que descontar x. H menos x. Desconta a altura do retângulo. Agora acabou, quero x, vamos achar x, isolar x aqui. Como é que eu faço isso? Vamos lá. 2xh, multiplica em cruz, é igual a bh menos bx. Se eu quero isolar x, ponho o que tem x para o lado. Então vai ficar 2xh menos bx igual a b vezes h. Ficou aqui. Põe x em evidência. 2h menos b igual a b vezes h. Teu x é b vezes h dividido por 2h menos b. H menos B. Desculpa, ó, quando eu passei BX para cá, é mais BX mais B. Então, 2H mais B. Eu que passei errado aqui, menos BX fica mais. Mais, passo para cá dividindo. 2H mais B, BH em cima. Alternativa D de dado. Gente, um abraço, faço exercícios de semelhança, tem vários, isso é importante na prova de vocês. Abração, bom final de semana.